Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do Empresários de Sucesso Ícones. Hoje a gente vai conhecer o trabalho desenvolvido pela hipnoterapeuta Ana Amorim. Ela é especializada em atendimento virtual. A gente vai bater um papo e conhecer um pouco mais desse trabalho, reconhecido em muitos lugares do Brasil. Olá, Ana, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Muito obrigada também, viu? Prazer estar aqui. Legal, Ana. Muitos assuntos para a gente tratar e abordar nessa entrevista, mas para começar eu queria entender um pouco da sua caminhada, da sua jornada. Quando foi que você decidiu entrar nessa área? Qual é a sua formação? Seus passos como estudante, o seu desenvolvimento profissional até os dias de hoje, por favor. Certo. Bom, a história é um pouco longa, né? Na verdade, eu era uma pessoa como qualquer pessoa que... eu trabalho desde os meus 12 anos com vendas, minha família sempre trabalhou no comércio, e eu achava que essa era a minha vida. E assim eu fui evoluindo, fui crescendo nessa área, como qualquer ser humano que tem as suas mazelas, que tem as suas dificuldades, mas que vai levando a vida, né? E eu achei que a vida era isso. E eu sempre tive muita facilidade com a questão de comunicação, com vendas, e tanto que desde muito nova já trabalhei com representação. E eis que um belo dia eu fui procurar uma formação em programação neurolinguística e business coaching porque eu queria ir para um próximo nível. E aí quando eu fui naquela formação, eu fui procurar técnicas e na verdade eu me encontrei passando pelas técnicas. E lá eu descobri os meus fantasmas. Eu brinco que a gente abre a caixa, né? Então eu comecei a perceber que eu trabalhava com 1/5 do meu potencial, que na verdade eu não era forte como eu pensava, que eu tinha muitas fraquezas. E aí, Daniel, eu me obriguei a ver coisas que me assustavam um pouco, como, por exemplo, o fato de eu ser uma pessoa muito indisciplinada. Eu era, né, uma pessoa muito indisciplinada, eu era uma pessoa muito estressada. Eu tinha passado por uma situação de abuso sexual, eu era uma pessoa com muitas fobias, com muitos medos, e eu usava uma casca de fortaleza. E lá eu fui obrigada a olhar para aquilo porque... você trabalhar o porquê que eu não sou, né? Por que eu não consigo, de repente, lidar com determinado perfil de cliente. Enfim, aquilo me chamou a atenção e eu saí do curso, eu brinco assim, um pouco mais quebrado do que eu entrei. E aí, depois que eu abri aquela caixa, eu pensei assim, não, eu vou trabalhar isso para ser uma pessoa melhor. Então, eu comecei a fazer o processo terapêutico, eu comecei a entrar nos cursos e eu me deparei com as psicoterapias comuns um pouco limitadas no sentido de tempo, que você precisa fazer, né, muito tempo, e também até no quesito de resultados. Então, eu fui buscando, na verdade, técnicas para poder me trabalhar e aí para poder ajudar os outros. Então, a minha jornada foi mais ou menos essa. E aí eu me formei, então, em administração, psicanálise, pós-graduação em psicologia positiva. Eu fiz diversas formações também na área de coaching, life, health, personal coaching, programação neurolinguística, que mais que tem também? Hipnose clínica, clássica, ericksoniana, master em hipnose e agora mestrado em psicologia na área de psicossomática. Mais ou menos isso. Impressionante, hein? Olha só, conversar com você, falar com você, realmente impressiona. Muito jovem, mas também muito preparada, fala muito bem, muito eloquente, parabéns. Agora eu quero entender um pouco do trabalho que você vem desenvolvendo nos últimos anos, muito consistente. Eu sei que você teve consultório, hoje em dia dedica-se ao atendimento virtual, online. Como funcionam esses tratamentos virtuais utilizando a hipnoterapia? Certo. Talvez por eu ter passado por grande parte daquilo que eu trato hoje, isso me torna uma profissional um pouco mais empática. Eu acho que isso facilitou, né? E tudo começou com eu trabalhando presencial, então comecei trabalhando em consultório mesmo, 1 a 1, não demorou muito tempo, eu sempre gostei de me planejar a longo prazo, né? Então não demorou muito tempo para eu perceber que eu queria algo maior. No sentido de propósito mesmo, porque eu sabia onde eu já estive e eu sabia aquilo que me ajudou, né? Então eu já comecei a me preparar, comecei a trabalhar em turmas, a minha sala sempre teve muito cheia, entrava de 8 em 8 pessoas para serem atendidas e eu comecei a me preparar para trabalhar online 1 ano antes de eu de fato trabalhar. Então eu comecei a gravar muito material, eu comecei a treinar, eu comecei a atender online. Então, faz mais ou menos 4 anos que eu trabalho de maneira online. Muito antes da pandemia. Muito antes da pandemia, porque eu acredito que é muito pequeno a gente limitar um bom trabalho por limites geográficos. E já acontecia de, às vezes, vir cliente de outra cidade.
né? E aquilo é um pouco desgastante. Então, eu já tinha me planejado, eu gosto muito de olhar para frente, né? Então, há 4 anos atrás, eu lancei os meus primeiros cursos online, então cursos de mudança de padrão, curso de autoconhecimento, de programação neurolinguística, iniciando também com a hipnose online, testando, né? E hoje eu trabalho 100% online, através das sessões individuais, também sessões em grupo e cursos de autodesenvolvimento com acompanhamento ao vivo. Perfeito. Olha só, Ana, eu costumo dizer que não existe apenas um caminho para você chegar em determinado destino, né? Você pode pegar várias estradas. Então, a pessoa que tem algum tipo de problema ou quer se tornar mais eficiente, ela pode utilizar várias estradas. Quais são os benefícios em buscar a hipnoterapia para se tornar uma pessoa melhor, resolver problemas e superar desafios? Bom, com a hipnose, né, as pessoas confundem muito a hipnose de entretenimento com a hipnose clínica ou a hipnose terapêutica, né? Então, para começar, aqui a gente vai utilizar sim desse princípio de relaxamento. Dentro da hipnose a gente consegue acessar frequências cerebrais um pouco mais baixas, como por exemplo a frequência teta e alfa, que são estados onde a pessoa ela pouco percebe o mundo externo, a gente está menos distraído, né? Então a gente vai utilizar dessas ondas cerebrais, dessas frequências, para conseguir acessar as emoções, as raízes. Então a pessoa ela consegue acessar memórias que no dia a dia muitas vezes a pessoa não lembra. Então ela consegue se lembrar, poxa, mas por que eu tenho compulsão alimentar? De onde que vem essa compulsão que eu não sei de onde? Então a gente vai no processo de hipnoterapia, que não é só hipnose, é análise terapêutica com a hipnose. Então a pessoa ela consegue, foi naquele dia onde aconteceu tal coisa, foi em determinada situação. Então a gente consegue acessar, né? E os benefícios de fato, eu diria que a pessoa, ela vai ter 2 benefícios. Tem uma frase nas vendas, que não sei quem já ouviu, né, mas ela diz mais ou menos assim, venda o que eles querem e entrega o que eles precisam, né? Então é mais ou menos isso, a pessoa ela vem com um objetivo, por exemplo, emagrecer 30 quilos, emagrecer 40 quilos, 20 quilos. Então ela vai ganhar um objetivo específico, mas ela também vai ganhar um objetivo latente, que era o que ela precisava tratar. Ou seja, ela vai tratar o próprio merecimento, a crença, a organização, foco, disciplina, a própria sexualidade, que muitas vezes está envolvida. Então, a pessoa sai com muito mais do que o que ela imaginou. É fantástico. E é uma via de acesso rápida, né? Sem dúvida alguma. Ana Amorim, eu tenho uma dúvida que certamente os telespectadores e também internautas que acompanham o programa Empresários de Sucesso têm também. Você mencionou e deu como exemplo problema alimentar. Muitas pessoas acabam exagerando ou não têm uma relação saudável com o próprio corpo e buscam na hipnoterapia uma ferramenta para superar esse problema. Quais são os medos, os problemas, aquilo que as pessoas buscam na hipnoterapia para conseguir superar? Que barreiras são essas? O paciente, ele sempre vem com um objetivo que é o que ele enxerga, né? Então, a pessoa diz assim, eu quero vencer a compulsão alimentar, eu quero emagrecer, eu quero parar de ser tão ciumento, eu quero parar de ser explosivo, eu quero parar de ser tímido, parar de ser gago. Então, as pessoas, elas vêm com um objetivo que elas vêm. Mas, na verdade, de fato, eu brinco assim, emagrecimento é o tema que mais me procuram, mas eu não trabalho com emagrecimento. Eu trabalho com o que causa o engordamento, né? Então, a gente vai trabalhar ali, nesse caso do emagrecimento, por exemplo, normalmente tem a ver com um vínculo afetivo com a própria mãe, que normalmente não é um vínculo muito sadio, tem a ver com recompensa, dificuldade na questão da sexualidade, né? A gente tem que entender que a mente, ela busca uma homeostase, ou seja, um equilíbrio. A partir do momento que eu tenho memórias oprimidas, recalcadas, mágoas, traumas não resolvidos, o meu cérebro diz, ok, já que tu não resolve, então me vê alguma coisa boa aí para compensar. E pode ser comida, pode ser compras, pode ser bebida, pode ser sono, sempre é algo que a mente está buscando, né? Então é mais ou menos isso. Muito bom, informações importantes trazidas pela hipnoterapeuta Ana Amorim aqui no Empresários de Sucesso Ícones. Eu gostei do que você disse nessa resposta e me faz lembrar de um certo receio que algumas pessoas têm
no atendimento virtual. Nem todo mundo confia, fala, mas não é a mesma coisa, a pessoa, aquele profissional precisa identificar com o paciente do lado, próximo, o olho no olho, isso é fundamental. O quanto você perde ou ganha fazendo o atendimento por videoconferência? Alguma perda ou não? É uma excelente pergunta e eu fico até feliz de responder porque eu gosto muito disso, né? Eu sempre digo assim que eu jamais faria algo que prejudicasse também a minha carreira. Então, se eu não acreditasse no atendimento online, eu não atenderia porque, graças a Deus, nunca me faltou cliente. Mas o que acontece, Daniel? Muitas vezes o atendimento online ele é melhor do que o atendimento presencial. E eu vou até te explicar os motivos. Imagina que a pessoa está começando o processo de hipnoterapia agora. É a primeira sessão. A pessoa fica preocupada, ela tem medo. Por mais que ela confie no profissional, todo mundo tem medo de entrar no estado de transe, justamente por conta da hipnose de palco, né? Então a pessoa pensa, nossa, eu vou desacordar aqui, mas a minha bolsa tá ali. Meu Deus, eu sou uma mulher, então se o profissional que vai me atender é um homem, o que pode acontecer? Rolam muitos receios e isso impede a pessoa de entrar no processo. Quando a gente trabalha online, precisa entender que o profissional ele não precisa tocar no paciente para trabalhar ele. De maneira nenhuma. Então, aí a gente já rompe essa primeira barreira, né? Não preciso tocar no meu paciente. E quando o paciente ele está em casa, na casa dele, ele tem uma barreira com o profissional. Ele tem um aparelho telefônico, ele tem um computador, e ele está na casa dele, à vontade, sem sapato muitas vezes, com o quarto trancado, no sofá dele. Então, ele já fica naturalmente mais à vontade. E também, eu não trabalho só com hipnose, né? Isso é uma questão importante, se eu puder pontuar aqui, Por né? favor, importante mesmo. Muito importante que as pessoas procurem um profissional de hipnose realmente capacitado. Porque se você procurar um hipnoterapeuta que só estudou hipnose, a pessoa vai conseguir te colocar no estado de transe. Mas será que ela vai realmente conseguir te ajudar? Então, você tem que procurar um profissional que você confie e que realmente saiba o que fazer naquele momento, né? Um profissional que tenha estudado a psique, que entenda da formação psicossexual da mente da pessoa. Enfim, isso é muito importante. Então, é confiar, mas realmente no processo em casa, Daniel, o que eu percebo é resistência zero. As pessoas entram ou estão em transe muito mais fácil. É muito legal. Que legal, muito bom. Olha só, Ana, antes de encerrar, queria falar um pouco de futuro. Quais são as expectativas ou perspectivas para o biênio 2021-2022? Você pretende expandir a sua atuação, ainda que você atenda no modo virtual, mas abrir outras frentes? Eu sei que você também trabalha com lives, divulga muito o seu trabalho, enfim. Conta um pouco quais são as novidades que vem por aí. Eu já trabalho hoje também com diversos cursos, né? Então, nem todo mundo tem tempo, paciência de fazer sessão individual. Como eles funcionam? É como se fosse um processo de hipnoterapia gravado. Então, a pessoa recebe aulas para trabalhar o consciente, aulas para trabalhar o subconsciente, hipnoterapia guiada, muito parecido com aquilo que acontece ao vivo. Então, a pessoa ela pode fazer esse processo de maneira autônoma. Então, hoje eu já tenho, acho que são 6 ou 7 cursos para compulsão alimentar, autoestima, timidez, ansiedade, tem até para, enfim, problemas de dirigir, pessoas que têm trauma de dirigir. Então, hoje eu já tenho essa gama de cursos, né? E realmente o meu objetivo é aumentar, porque quando você faz um processo de forma um pouco mais autônoma, né? Além do custo-benefício ficar muito melhor, eu consigo trabalhar com muito mais pessoas. E todos esses cursos também têm acompanhamento ao vivo. Então, toda semana, além... Tem uma mentoria, né? Tem sessão ao vivo, é em grupo e é muito, muito, muito bom. Imagina você fazer regressão com diversas pessoas numa sala online. É muito legal. Então, o meu objetivo para esse ano e para o próximo realmente é expandir os meus cursos. Quero terminar o meu mestrado e também pretendo escrever alguns livros. Muito legal. E como as pessoas podem acessar os cursos? Podem ir direto na minha página, agendahipnoterapia.com.br, podem ir no meu Instagram também, ana.hipnoterapia, podem me procurar no YouTube, que vai encontrar bastante material. Ana, gostei demais de conhecê-la, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Desejo muita sorte, sucesso, luz nessa jornada, nessa caminhada, e já a convido para uma próxima edição do programa. Nossa, muito obrigada. Honra mesmo estar aqui, viu? Obrigada. Eu que agradeço. É isso aí, eu conversei com a Ana Amorim, hipnoterapeuta especializada em atendimentos virtuais, falando um pouco sobre sua caminhada e sua jornada no universo da hipnoterapia.
Muito obrigado por sua companhia, audiência. Empresários de Sucesso Ícones fica por aqui. Até a próxima.